Fala, crenteiro! Hoje nós vamos responder uma pergunta que assola a humanidade desde os primórdios. Deus existe? Vamos começar com como que as pessoas recebem essa pergunta. Algumas pessoas diretamente vão dizer, sim, Deus existe. Agora, se você perguntar para ela o que leva ela a acreditar que Deus existe, muitas vezes, se não todas, ela não vai ter resposta. E nas poucas vezes que a pessoa vai ter uma resposta, normalmente vai trazer uma resposta muito mais emocional do que uma resposta racional. E isso acaba deixando muito a desejar. No quesito Deus não existe, acontece exatamente a mesma coisa. Algumas pessoas vão dizer claramente, Deus não existe. Algumas vão até colocar um ponto a mais. Deus não existe e eu posso provar porque eu acredito na ciência. E daí vai trazer vários argumentos científicos que, em sua imensa maioria, sequer tem a ver com a existência de Deus. Tá? Então, assim, hoje nós vamos bater o martelo em cima dessa resposta. E a resposta é bem simples. Bem simples. Não é possível provar a existência de Deus. Ao menos não é possível provar para os outros. Eu acredito na existência de Deus. Eu tenho os meus argumentos para a comprovação da existência de Deus. Esses mesmos argumentos podem ser usados por alguém que não acredita em Deus. Deus é improvável. Não tem como ser provado. Por quê? Porque ele está fora do escopo aonde é possível se testar. Para você ter uma ideia, nós temos Jesus que comprova o que eu estou dizendo. Ele veio à Terra, ele fez milagres, ele anunciou, mudou a era, o tempo passou a ser contado através da existência dele, e isso não foi suficiente para comprovar que ele era Deus. Burro, burro, burro. Hoje está se estudando a possibilidade real dele ter morrido e ressuscitado. E mesmo que se comprovem que ele morreu e ressuscitou, ainda assim não vai ser prova suficiente para as pessoas dizerem que ele é Deus. Consegue entender isso? Porque só existe uma maneira de alguém acreditar na existência de Deus. E essa vem pela fé. Pelo menos é isso que a Bíblia traz. Você só consegue vislumbrar a existência de Deus através da fé. A fé é uma escolha e é comprovado aquele indivíduo específico. O restante dos indivíduos não vão pegar como o mesmo relato, não vão ter essa mesma descoberta. Então é um negócio muito mais pessoal. Já o contrário também acontece, porque não é possível comprovar a inexistência de Deus. Não é possível. Você que é um crentelho, não é cristão, mas você busca o conhecimento científico, não adianta. Não existe nenhuma forma de você comprovar a inexistência de Deus. O Deus que tem na Bíblia, o Deus que é declarado na Bíblia, ele traz alguns conceitos que literalmente são impossíveis de serem provados, a não ser mediante a fé. E esse detalhe impede, literalmente, de se unir a ciência e a religião no quesito da prova da existência de Deus. Porém, a gente pode encontrar a existência de Deus através de indícios. E esses indícios eles podem servir como prova ou não. Vamos analisar como se você fosse um juiz em um tribunal. E são apresentadas diversas provas, tanto de defesa quanto de acusação. Porém, quem vai determinar se aquela prova é ou não é cabível para aquele caso é você. Então, uma prova que eu posso considerar, olha só, eu posso considerar e considero que a improbabilidade do universo existir como existe em questão matemática, para mim é uma prova indireta da existência de Deus. Por quê? Em meio a tantas probabilidades, em tantas rolagens de dados, a existência do universo acontecer, para mim é uma prova mais do que suficiente que existe um ser que orquestrou isso. Para algumas pessoas, isso é o contrário. Essas pessoas vão simplesmente olhar para esses números e vão dizer sim, se existe a possibilidade de algo assim ter acontecido, automaticamente não há necessidade de Deus. Então o que eu quero trazer para vocês hoje nesse vídeo?
Só existe uma maneira de você conseguir comprovar para você mesmo que Deus existe, e essa maneira é, primeiro, você aceitar a possibilidade da existência de Deus. Só isso. Enquanto você não aceita a possibilidade da existência de Deus, nada vai conspirar para que você comece a ver a existência de Deus. Agora, o que comprova o que eu estou dizendo? E o que eu estou dizendo é que é impossível comprovar a existência ou a inexistência de Deus. É porque a descrição que nós temos de Deus, ela transcende a nossa compreensão. Então, automaticamente, se nós pudermos compreender a existência de Deus, este Deus não existe. Por quê? Porque ele transcende o nosso conhecimento. Além disso, ele também é um Deus atemporal. Ele existe desde o sempre, pois o tempo em si só veio existir a partir dele. Ele também é um Deus imaterial, porque ele vive em espírito, como se ele tivesse separado do nosso reino. Ele está fora do nosso reino. Por quê? Porque ele criou tudo isso. Então, dentro do escopo bíblico, se ele criou algo, ele não pode estar dentro deste algo que ele criou. E se nós podemos testar algo, é algo que está nesse meio. Então não existe essa possibilidade. Cria um ciclo infinito. Se eu comprovar a existência de Deus, automaticamente eu estou comprovando a inexistência desse Deus. Posso comprovar a existência de outro. Por exemplo, eu poderia comprovar... E Jesus? Jesus não nasceu de Maria. Exato. Teoricamente poderia se comprovar Jesus. É o ponto que eu estou dizendo. O que aconteceu? Jesus? Eu não ia colocar essa parte não. Não, fica não. Você fez a pergunta, então. Então, esse é o ponto que eu comentei antes. Jesus veio na Terra, ele fez milagres, ele morreu, ele ressuscitou, isso considerando o contexto bíblico. A ciência ainda está comprovando muita coisa, mas vamos supor que a ciência comprove que tudo que está na Bíblia é real. Ainda assim, não é possível comprovar que Jesus era Deus, a menos que você acredite. Há necessidade da fé para você acreditar, primeiro, que existe um Deus, e ainda mais fé para você acreditar que Jesus é esse Deus. Não, mas que Jesus nasceu, isso poderia ser comprovado. Isso já é comprovado, que Jesus nasceu, que Jesus criou um grupo, fez revolução, isso tudo já foi comprovado. Inclusive, já estão comprovando a crucificação de Jesus e já estão estudando a possibilidade de comprovação da ressurreição, porque com base nos testemunhos mesmos que tem na Bíblia. Mas como pessoa e não como pessoa, Deus. Como pessoa, não como Deus. Aí daí, desse ponto, a aceitar que Jesus é Deus, aí novamente precisa de fé. Por quê? Porque Jesus, nesse meio físico, ele foi muito menor do que Deus. Ele se fez menor do que Deus. Então não temos como comparar a estatura que Jesus demonstrou como Deus. Ele foi submisso a ele mesmo, ou submisso a Deus, como vocês queiram. Tanto é assim que os muçulmanos, por exemplo, aceitam Jesus como sendo um profeta, mas não aceitam ele como sendo Deus, filho de Deus. Então existe essa gigante barreira para a gente poder comprovar a existência de Deus através de Jesus. Porque se você conseguir comprovar a existência do Deus, de qualquer Deus, automaticamente você descredibiliza o que está na Bíblia. Porque o Deus que está na Bíblia, ele é improvável. Não existe possibilidade de ser provado. Por quê? Por causa de todos esses argumentos que eu comentei antes ali com você. Se Deus aparecesse aqui na Terra e dissesse, eu sou Deus, e começasse a fazer milagres, começasse a agir de uma maneira surpreendente, pessoas poderiam simplesmente dizer, não é Deus, ele é um ser, poderia dizer fake news, ou poderia dizer, não, esse aí é um ser extraterrestre, que Deus é um extraterrestre, beleza, mas não como Deus, um outro ser vindo de um outro planeta. Existem milhões de explicações para você argumentar em relação a fatos, porém, nenhuma delas pode ser simplesmente refutada ou mesmo credibilizada, a menos que você escolha aceitar ou não. Ainda assim, por exemplo, em Apocalipse diz que todos escutarão o som das trombetas, Exato. Verão ao mesmo tempo, e muitos ainda não acreditarão. Exatamente isso. A Bíblia deixa claro que seria assim. A Bíblia deixa claro que o único que convence o ser humano do pecado, ou mesmo da existência de Deus, ou mesmo da existência do mal, ou qualquer outra coisa nesse sentido, é o próprio Espírito Santo. Aí depende de você. O que você vai querer?
se você vai querer acreditar ou não acreditar. Eu, particularmente, como crentelho que sou, eu busco muito mais a questão da lógica. E, como está nesse vídeo que eu vou deixar aqui no final também, se vocês quiserem conferir lá, a probabilidade de você vencer acreditando na existência de Deus é muito maior. É muito mais fácil você ter lucro se você acreditar na existência de Deus. Então seria isso que eu queria trazer para vocês hoje. Tá? Se vocês têm alguma dúvida, não ficou extremamente claro, coloque aqui nos comentários ali, que eu prometo que eu vou responder tanto nos comentários, se for necessário eu faço um outro vídeo explicando com mais detalhes isso. E eu vou estar dando continuidade numa série de vídeos aqui, que são assuntos bem interessantes, que eu acredito que vai ser de muita valia para você. Então segue, curte, compartilha, ativa o sininho, todo aquele negócio ali, tá? Para a gente seguir logo com lógica, hierarquia e observação para desvendar os mistérios desse mundo. Vem comigo. Mistérios desse... Diz assim? Não. Não.